Jesus está dizendo: acautelai-vos dos falsos mestres, que vêm entre vocês com sapatinhos de algodão, mas não passam de lobos devoradores. Estai atentos para os rumores de guerra. O desânimo gerou nele um complexo de inferioridade. Ele vê que as pessoas todas são melhores do que ele. Ele olha e ele fala assim: aquela pessoa é melhor que eu, os meus pais foram melhor que eu, os meus tios foram melhor que eu, os meus avós foram melhor que eu, meus primos são melhores que eu, meus pastores são melhores que eu, meus irmãos são melhores que eu, e eu não sou nada. Ou seja, complexo de inferioridade, sendo que em Jesus somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o desânimo vai gerando nele consequências. E não somente isso, mas o desânimo gera também nele uma visão bloqueada do reino do Senhor. O desânimo gerou na vida de Elias a visão bloqueada do reino. Porque observe comigo, irmãos, no 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Quando Elias ora ao Senhor, o Senhor responde para ele: Elias, tu não estás sozinho não, meu irmão. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram perante Baal. Agora ele olha, ele fala assim: eu estou sozinho, a visão está bloqueada. E o Senhor vai dizer: você não está sozinho não. Na verdade você não está enxergando os seus irmãos, você não está enxergando a igreja, você não está enxergando Deus falar com você. Você está na igreja, mas não está ouvindo Deus falar. Na verdade é porque você está desanimado. Sai desse desânimo, porque eu ainda tenho 7.000 que não se prostraram perante Baal, está lá de pé. É você que não está vendo, mas eles ainda estão de pé, Elias. É você que não consegue enxergar, eles ainda estão de pé, me servindo, me adorando. Saia desse desânimo agora, para que você possa ver o reino dos céus. Aleluia. Às vezes, pastor Fábio, não vê os frutos desta obra, por causa que o desânimo entrou no coração. E o pastor diz aqui, o grupo dos adolescentes está crescendo para a glória de Deus. Só que ele está animado no Senhor, está vendo Deus fazer essa obra. Aleluia, aleluia. E isso nos chama a atenção daquilo que o Senhor disse para Josué: seja forte, seja corajoso, não desparte os seus pés do livro dessa lei, não saia da minha presença, seja forte e mantenha o ânimo, não perca o ânimo, não desanime, Josué, porque aonde tu fores eu vou contigo, aonde você estiver eu estarei com você. Eu não te deixarei e não te desampararei jamais. Não é aquilo que o Senhor Jesus nos disse: deixe-vos a minha paz eu vos dou, não eu vos dou como o mundo a dar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanime, eu venci o mundo, bendito seja o Senhor. Observe que o desânimo vai gerando muitas consequências da vida dele. E Elias não era um homem de Deus, não era um servo do Senhor, temente a Deus. É que na verdade ele permitiu que uma palavra, apenas uma palavra, gerasse no seu coração o desânimo. Irmãos, quem lembra-se do cego Bartimeu? O cego Bartimeu, ouvindo que Jesus estava passando por ali, ele fala assim: Jesus está chegando, eu vou começar a chamar ele. Já que eu não vejo ele, eu vou gritar para ele: Jesus, filho de Davi,
tenhas compaixão de mim. Ele grita: Jesus, filho de Davi. De repente alguém interrompe e ele fala assim: não grite, não incomode o mestre, ele não vai te ver. Olha a palavra que ministraram para ele, pastor Flávio: para de gritar, ele não vai te ver. Ele está cercado de uma multidão de pessoas. Só que o cego, ele fala assim: eu não vou permitir que essa palavra penetre no meu coração. O texto vai dizer que quando ele ouviu isso, ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E alguém bate nele assim, pastor Flávio, dizendo assim: fique tranquilo, ele está vindo em sua direção. Ele está vindo em sua direção. Aí ele fala: essa palavra eu aceito, essa palavra eu aceito. O Senhor chega nele e fala assim: o que você quer? Eu quero ver. Então vai, se veja, abre os seus olhos e veja o milagre na sua frente. Às vezes palavras que tendem a nos desanimar. Quem não se lembra de Jairo? Sai da sua casa porque tua filha está muito doente, vai a Jesus. E Jesus fala assim: eu vou lá. Jairo, ok. No meio do caminho chega uma abençoada com 12 anos já de uma enfermidade, fala assim: minha filha está morrendo. E ainda chega agora uma abençoada para fazer com que Jesus demore ainda mais para chegar lá. Jesus cura aquela mulher. E aí chega alguém e fala assim lá: Jairo, não precisa não incomode o mestre, a sua filha acabou de morrer. Aquela palavra tinha o poder de entrar no coração de Jairo e falar assim: desiste de tudo, acabou, a morte chegou para acabar com tudo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: crê somente, crê somente, aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. E ele crê no Senhor, o Senhor vai na casa dele e fala assim: a menina não está morta, não, ela apenas dorme, eu vou acordá-la, bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Porque ele não permitiu com aquela palavra penetrasse o seu coração. Ele não permitiu com aquela palavra de desânimo, de morte, penetraria o seu coração. A Bíblia diz que a língua tem o poder de vida e morte. Muitas vezes você vai ouvir alguma coisa, mas não dê atenção. Jesus te ama, Jesus está na sua vida, meu irmão. Não vira as costas, não. Jesus está com você, aleluia. Aleluia. Não desfaleça os vossos ânimos, aleluia. Agora, irmãos, não vai dar nem tempo de eu falar do segundo homem. Acho que Deus já preparou para nós somente aqui. Uma outra oportunidade, pastor Flávio, talvez. Só que mesmo diante do desânimo, observa, que mesmo diante do desânimo de Elias, olha as consequências na vida dele, por ele permitir com que aquela palavra penetrasse o seu coração. Mesmo diante de tudo isso, desprezando a vida, escondendo-se, acredite estar sozinho, abandonado, complexo de inferioridade na sua vida, visão do reino bloqueada, independente de tudo isso, o Senhor fala assim: eu vou atrás de Elias no deserto. Porque a teologia de Deus é diferente da nossa. A teologia dos céus não é o se alegrar com muito. A teologia dos céus é essa: deixo as 99, mas vou atrás daquela que está perdida. O Senhor está dizendo a Elias: mesmo que você está desanimado, ainda que você esteja escondendo-se da chamada, ainda que você não esteja vendo o reino dos céus, Elias, ele ordena com que o anjo desça até Elias, leve pão e água para ele comer. Não significa que Deus estava concordando com a ida e vinda de Elias, porque o Senhor diz: o que fazes na caverna? Porque o Senhor não concorda com ele estar na caverna. O Senhor pergunta: o que fazes aí, Elias? Porque o Senhor não concorda com a permanência dele ali. Mas embora não concordando, o Senhor fala: meu anjo, leva pão e leva água, para que Elias coma e não morra. Aleluia. E aí o Senhor enviou o alimento, o Senhor enviou comida, o Senhor enviou bebida. E o Senhor fala com Elias, não concordando com as suas decisões. Mesmo Elias estando desanimado, o Senhor falou com ele. Bendito seja o Senhor. A história de Manassés, mesmo Manassés estando totalmente desviado dos caminhos do Senhor, o Senhor se achegou a Manassés e falou com ele: arrependa-te dos seus pecados, porque eu tenho obras na sua vida. O Senhor vai ainda e fala com ele.
E o Senhor se apresenta a Elias com poder, porque a Bíblia diz, irmãos, 1 Reis, capítulo 19, no verso 11 e no verso 12, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. O vento, o terremoto e o fogo são o poder que Deus está se manifestando diante de Elias. O Senhor está dizendo: eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso, Elias. Eu continuo sendo dono do vento, do terremoto, do fogo. Eu passeio pelo meio do fogo, eu estou diante de ti. E Elias é da caverna, mas de repente o Senhor fala com uma voz tão mansa e tão suave: sai para fora da caverna. Aleluia. Ele está dentro da caverna desanimado, e o Senhor vai até ele, dá comida, dá pão, se apresenta, fala com ele. E o desejo do Senhor é esse: ó, sai para fora da caverna. Sai para fora da caverna. Sai para fora da caverna. E quando Elias, envolto num pano, ele sai para fora, ele ouve uma voz mansa e suave. Lembra o que diziam de Jesus? Ele fala manso, mas com tanta autoridade. Jesus fala tão manso com as pessoas, mas carregado de autoridade. Era o poder que ele se manifestava a Elias. Poder e manifestação de palavras suaves, belas. Elias, sai daí. E o Senhor fala: Elias, por que tanto desânimo, meu filho? Tu não está vendo o reino? É que na verdade você está desanimado. Mas vem para a minha presença hoje, porque ainda Israel tem 7.000 que não se curvaram perante Baal. E aí eu lhe digo, irmão, se Deus tinha 7.000 em Jerusalém, o que ele foi fazer atrás de ele no deserto? É porque Jesus está dizendo: embora eu tenha muitos em minha presença, eu não desisto de você. Vou atrás de você, ainda que seja no deserto, eu vou atrás de você, Elias. Aleluia, Jesus. O Senhor vai atrás dele, e o Senhor restitui a vida dele. Agora observe, por trás de todo esse contexto, não existe apenas um problema pessoal. Existe um adversário que brama ao nosso derredor, desde o dia da queda, procurando atragar muitas pessoas, principalmente aqueles que estão servindo ao Senhor, principalmente aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Porque na verdade, quando lemos o capítulo 2 de 2 Reis, nós vamos ver que o Senhor tinha para ele o que? Uma carruagem de fogo. O Senhor tinha para ele uma carruagem de fogo. Elias logo, depois do deserto, seria transladado da terra por uma carruagem de fogo, e se achegaria às mansões celestiais do Senhor. O Senhor estava prestes a dar para ele todo o desejo do coração dele, que era o céu, aleluia. E por trás desse desânimo existe alguém provocando, liberando uma palavra, para que o homem de Deus desanime e ele não alcance aquilo que Deus tem para a vida dele. O capítulo 2, do verso 2, o capítulo 2 de 2 Reis, é quando Elias é tomado por uma carruagem de fogo. Irmãos, e se Elias houvesse retrocedido? E se Elias houvesse desanimado mesmo e não voltasse atrás? E se Elias não desse a voz, a palavra do Senhor ali nele? Certamente ele não seria arrebatado aos céus. Mas porque ele deu o seu ouvido ao Senhor, o Senhor veio no capítulo 2 de Reis e leva-o ao céu, e a capa de Elias cai sobre Eliseu, e Eliseu continua fazendo a obra do Senhor. O que isso nos remete? Remete também à igreja do Senhor. Assim como também existia um plano de Deus para Elias, Satanás batalhava ao derredor de Elias para que ele desanimasse. Satanás não estava em Elias, mas Satanás estava na palavra de Jezabel. E a palavra de Jezabel veio com ímpeto para desanimar o homem do Senhor, para impedir que o homem do Senhor alcance aquilo que Deus tem para ele. E o autor aos Hebreus está dizendo: pela fé eles passaram pelo fogo,
pela fé foram cerrados ao meio, pela fé venceram a força das covas, dos leões, das pestes, mas não desanimaram. Aí ele entra dizendo assim: portanto nós também. Portanto nós também. Irmãos, vamos voltar aqui em Hebreus. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Amados, o que Deus tem para a igreja do Senhor é muito sublime. O que Deus tem para nós vai além daquilo que nós podemos imaginar. João enxerga um céu de ruas de ouro e de cristal, mas ele fala aquilo que a sua humanidade entende. Ele fala porque ele sabe qual é o significado do ouro e do cristal, mas vale muito mais do que o ouro. Os céus é muito mais sublime do que o ouro. Ouro é material terreno, céu é metafísico, é invisível, é espiritual, aleluia. Não é ouro, nos céus é muito mais do que o ouro. João fala: as ruas é de ouro, mas não é ouro, vale mais do que o ouro. Os muros são de jaspe, porque João entendia o preço do jaspe, mas é muito mais do que o jaspe. Quem está entendendo a linguagem do Apocalipse? Quem está entendendo o que Deus tem para a vida dele? É muito mais precioso do que nós imaginamos. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 12, ele vai falar sobre o espinho na carne. Ele vai dizer: eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, e foi levado ao terceiro céu, às mansões celestiais, ao paraíso, e viu e ouviu coisas inefáveis. Esta palavra inefável, o seu significado é: não existe palavras para compreender coisa igual. Oh meu Deus, o apóstolo Paulo está dizendo: é inefável contar aos homens, não se torna lícito contar aos homens, porque é um envolvimento de sentimento de gozo inefável, aleluia. É algo que eu não encontro palavras no vocabulário para descrever a tamanha da grandeza que o céu tem. Bendito seja o Senhor. É muito mais do que os muros de cristal, é muito mais do que os muros de jaspe, é muito mais do que as ruas de ouro. Bendito seja o Senhor. E é para lá que a igreja do Senhor Jesus vai. É para lá, se nós não desfalecermos os nossos ânimos, aleluia. Quem vai para lá, irmãos? Quem vai para lá para o céu? Quem vai para o céu pode fazer barulho, não tem problema, mesmo com a máscara no seu rosto, pode glorificar o nome do Senhor. É para lá que nós iremos, bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. É para lá que nós iremos, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Agora Deus. Agora observe o capítulo 10 dos Hebreus. O mesmo autor que está dizendo: não desfaleçam os vossos ânimos, ele não diz apenas por uma, por duas, mas por várias vezes. No capítulo 10, do verso 23, ele vai dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Pastor Pedro leu aqui: retenhamos a nossa fé, a nossa confiança, irmãos, porque as tribulações, as aflições desse tempo presente não se compara com a glória de Deus que há de nos ser revelada naquele grande dia do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aí os autores hebreus entram no verso 37 do capítulo 10,
dizendo assim: ó, permaneçam, retenhamos a fé, a confissão da nossa esperança, no verso 37, porque ainda mais só um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, bendito seja o Senhor. Você não entendeu? Aquele que há de vir virá e não tardará, não, ele já está às portas, bendito seja o Senhor. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, aleluia. O Senhor Jesus está atentos, bendito seja o Senhor. Os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, quais serão os sinais da sua vinda? Quais serão os sinais? E o Senhor Jesus diz: acautelai-vos daqueles que chegam diante de vós como ovelhas, mas somos como os lobos devoradores. O que Jesus está dizendo: abram os vossos olhos espirituais, valorizem quem está vos dando pãozinho todos os dias para comer, valorize a vida espiritual, valorize os dons espirituais sobre a igreja, valorize a presença de Deus, valorize o culto, valorize a escola dominical, valorize a presença de Deus, porque muitos chegarão dizendo: Ele está ali. E Jesus disse: eu não estou lá não, eu não vou estar lá não. Eles vão dizer: eu estou aqui, eu não estou lá não. E embora nós não queremos falar, mas é algo evidente nos nossos dias, tem lugares que não acreditam mais na vinda do Senhor. Tem lugares que não acreditam na divindade do Senhor Jesus. Existem lugares por aí que não acreditam que o Espírito Santo é o Consolador e está a consolar a igreja do Senhor e a preparar para aquele grande dia. E Jesus está dizendo: acautelai-vos dos falsos mestres, que vêm entre vocês com sapatinhos de algodão, mas não passam de lobos devoradores. Estai atentos para os rumores de guerra. Estai atentos quando os pais desprezarem os filhos e os filhos desprezarem os pais. Estarem atentos quando as pessoas não valorizarem mais a minha presença. Observai, mas isso tudo não aconteça antes chegue a apostasia, a negligência da fé, o sair da presença de Deus. E Jesus está dizendo: muitos sairão da minha presença naquele dia. E Satanás pega essa palavra para plantar um desânimo no coração das pessoas, para que as pessoas não tenham mais visão dos céus, que as pessoas não tenham mais visão da graça, com que as pessoas já não vejam que existe um Deus, que mesmo que ela esteja lá no deserto, Ele vai na caverna atrás dele, aleluia. O que está impedindo é o desânimo, e os céus estão cada dia mais próximos da terra, bendito seja o Senhor. Jesus está às portas, e o Senhor está dizendo: não desfaleçam os vossos ânimos, não desfaleçam. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui eu encerro. Podemos orar, pastor Flávio, por vontade? Vamos colocar em pé, mas não, Jesus.